Seja bem-vindo ao Conselho Consultivo. Hoje vamos olhar para um tema que tem dominado a atualidade, a sustentabilidade da segurança social. Para isso contamos com a análise dos comentadores do ETV, Paulo Pinto e também Hugo Miranda. Muito obrigada aos dois pela presença neste Conselho Consultivo. Paulo Pinto, a verdade é que há um buraco na segurança social e não há consenso político para resolver este problema. Bom dia, Sandra. É verdade, não há consenso para resolver o problema e provavelmente, mesmo que haja consenso, se for dentro do âmbito daquilo que tem estado a ser discutido, só estaremos a adiar o problema para novas calendas. Basicamente é isso. O que eu gostaria de ter ouvido por parte de algum dos partidos era a promoção de alguma solução alternativa que não aquela que tem sido sempre veiculada até agora, que é invariavelmente ou cortar no valor das pensões ou aumentar do lado dos impostos daqueles que estão a contribuir. Há um ponto, eu julgo que seria uma reflexão simples de partida, era saber se os reformados hoje têm uma noção de quanto é que precisam de ter em pecúlio para viver até à morte e quanto é que uma pessoa que tenha que preparar a sua reforma tem que ter justamente para poder ter uma reforma vitalícia. E esse exercício é, do meu ponto de vista, um bom ponto de partida para se analisar isso. Porque há alguns mitos em relação à sustentabilidade do sistema e em relação àquilo que se desconta para depois se vir a usufruir mais tarde. Há múltiplos mitos relativamente à sustentabilidade. Eu vou-lhe dar um exemplo que eu creio que é recente, da reforma do antigo Presidente da Comissão, Durão Barroso, que vai receber cerca de 11 mil euros por mês de pensão vitalícia. Para ter uma pensão vitalícia de 11 mil euros, em exercícios simples, seria necessário ter um fundo constituído a uma taxa de 3% de cerca de 4,4 milhões de euros. Como as taxas não estão a 3%, se fosse a taxas metade disso e que são acima daquilo que a banca paga, já seria necessário um fundo de mais de 6 milhões de euros. Portanto, este é o exercício que temos que fazer. Agora, do outro lado, temos um problema ainda mais grave. Repare, se tivermos, numa situação irrealista, uma pessoa como a Sandra que tem que pensar agora na sua reforma e está a imaginar-se que provavelmente precisará da mesma coisa que o antigo Presidente Durão Barroso, imagine que tem que ganhar os 10 mil euros que não ganha com certeza todos os meses, de acordo? Mas mesmo que ganhasse esses 10 mil euros todos os meses, era logo taxado a 50% sobre esses 10 mil euros. O que quer dizer que com metade desse rendimento tinha que sustentar o seu agregado e pensar na sua reforma. O problema da questão das reformas é que estamos a falar de dinheiro. Dinheiro é aquilo que não existe neste momento e o perigo é as pessoas que têm dinheiro, porque essas são justamente aquelas que estão debaixo da mira dos governos e, nomeadamente, dos impostos. Enquanto não se encontrar uma solução alternativa para isso, eu creio, enfim, não creio, estou certo, que não haverá solução para a segurança social. Mas qual é que poderia ser a solução alternativa, na sua opinião? A solução alternativa, na minha opinião, é justamente encontrar um novo paradigma. Eu proponho, há alguns anos para que tenho esta solução na cabeça, que a única alternativa é criar dinheiro do nada justamente para a segurança social, da mesma forma que se faz hoje em dia para sustentar o sistema financeiro. O Banco Central Europeu, a Fed americana, tem neste momento no seu balanço 25% do PIB da zona euro e da zona americana. Única e exclusivamente para sustentar os bancos. Bancos esses que são cada vez menos, porque, como repara, todos os dias a gente ouve a necessidade de se fundir em bancos. Antes eram 100, agora serão 50, depois serão 25, e este Banco Central existe com um buffer cada vez maior para sustentar cada vez menos instituições.
Aquilo que eu proponho é um banco central, o banco emissor, ser o banco central da Segurança Social, com contas individualizadas para todas as pessoas, que fará muito mais sentido porque estamos a defender justamente o interesse de todos e não só o interesse de alguns. Miranda, olhando para o buraco da Segurança Social, por quanto tempo, e se é que é possível prever, é que o Estado poderá garantir que assegura os seus compromissos? Bem, se olharmos ao Fundo de Estabilização, por um ano, um ano ou 2 anos, quer dizer, nós não estamos num sistema de capitalização com todos os problemas que daí advêm. Portanto, a partir do momento, ao não estarmos num sistema de capitalização, portanto, ao não haver uma reserva para fazer face aos compromissos futuros do sistema, estamos completamente dependentes de uma equação que se tem vindo a agravar nos últimos anos, que é basicamente a equação entre aqueles que pagam e aqueles que recebem, muito simplesmente. E o número de pessoas que pagam e, portanto, que contribuem para o sistema tem vindo a diminuir. É previsível que nos próximos anos essa situação se venha a agravar, porque a demografia não se determina a curto prazo e, portanto, já podemos antecipar nos próximos 20, 30 anos qual o número de pessoas que chegará à idade em que poderá contribuir para o sistema. Já sabemos também o número de pessoas que nos próximos anos chegará à idade de reforma, ainda que se altere a idade a partir da qual as pessoas podem recorrer ao sistema. Agora, a verdade é uma. Ano após ano, ou melhor, legislatura após legislatura, somos confrontados com as parangonas dos jornais, dos nossos políticos, referindo sempre à reforma da Segurança Social. Isto é recorrente, cada governo faz da pretensa reforma da Segurança Social uma bandeira. Mas ninguém tem coragem política para resolver o problema? Vamos lá ver, o problema tem sido resolvido, ou melhor, o problema não tem sido resolvido, tem sido adiado. Mas portanto, olhando para reformas milionárias como aquela que o Paulo Pinto referiu há pouco e outras que se conhecem, nomeadamente do Presidente da República, etc., há quem defenda que estas reformas devem sofrer cortes. Mas o problema não está nos cortes. Eu não condeno as pessoas que recebem muito, como não foi esse o caso. O problema está nas outras que recebem pouco. Há pouco, quando referi que era preciso um fundo de 4,4 milhões que estivesse aplicado no banco para sustentar a pensão vitalícia do antigo presidente Durão Barroso, se tivermos uma situação de uma pessoa que precise 10 vezes menos, portanto de 1.000 euros por mês, também tem que ter um fundo de cerca de 440 mil euros a trabalhar. O problema não está na dimensão, o problema está justamente na falta de dinheiro. Não existe falta de dinheiro. E o problema é que os políticos, neste momento, em vez de discutirem essa falta de dinheiro, o que discutem são as políticas de natalidade, ou seja, para garantir para que exista alguém que vá pagar essas reformas futuras. Mas as políticas também são importantes. Não são importantes porque isto funciona como um sistema Ponzi. E um sistema Ponzi quer dizer um sistema piramidal em que a base tem que estar sempre alargada. Nós vivemos num mundo finito, portanto, é utópico. Podemos, evidentemente, dizer assim, mas isso só vai acontecer no ano 2000 e carqueja. É possível que sim, mas é inútil estarmos a pensar para que a base vai continuar a alargar-se, porque neste espaço onde nós estamos, isto tem um limite de número de pessoas e a Terra é exatamente a mesma coisa. O que é preciso é passarmos para um outro sistema e pensarmos numa outra forma que não tem nada a ver com este. Mas, pelos vistos, ninguém pensa nisso. Não, enquanto andarmos a discutir... pontos que são políticas. Exatamente, enquanto andarmos a discutir ou os problemas de natalidade, para que são garantir que as pessoas que ainda não nasceram paguem as nossas reformas, ou discutir o aumento da idade dos reformados, que é justamente garantir que as pessoas, no seu período de reforma, vivam o menos tempo possível. Portanto, na sua opinião, mesmo que agora tivéssemos um nível de natalidade sustentável, não ia haver dinheiro na mesma para pagar pensões, é isso? Não, claro que não, porque o dinheiro necessário para as pensões não vem só de se fazer filhos, vem das pessoas que nascem poderem ter trabalho e poderem gerar riqueza. Ora, aí é que está o ponto... E essa é outra das questões. Claro, vivemos num paradigma em que nós temos que gerar riqueza. E gerar riqueza implica que haja crescimento nas economias. E aquilo que nós vemos nestes últimos anos é que as economias não geram riqueza suficiente justamente para sustentar este crescimento que nós temos. Portanto, o que existe mesmo é a necessidade
verdade, eu vou-lhe dar um exemplo. Os países subdesenvolvidos, não é do seu tempo, mas há 20 anos atrás, consideravam-se os países do terceiro mundo, eram os subdesenvolvidos, eram países do terceiro mundo. E isso tinha um estigma sobre os países do terceiro mundo. Deixaram de ser de terceiro mundo para passarem a ser países emergentes, o que criou uma nova áurea sobre esses mesmos países. Aqui, neste momento, o que nós teremos que discutir é justamente essa alteração de conceitos. Por exemplo, os conceitos de crescimento que não fazem hoje sentido, porque andamos a alterar e a manipular todo o tipo de estatísticas para que exista crescimento e para que as pessoas tenham a ilusão de um crescimento, tem que ser provavelmente substituído por conceitos de bem-estar, que também não sei o que quer dizer, mas provavelmente é melhor a gente falar de conceitos de bem-estar do que estar a falar de crescimentos que ninguém sente. Hugo, há pouco falava-se aqui também do desemprego, e esse é outro dos pontos, porque a verdade é que se podia aumentar o número de contribuintes, mas uma vez que o desemprego ainda está a níveis como 13,5%, esse é um processo lento. Mas bem, vamos lá ver. O desequilíbrio estrutural, eu creio que também não se resolve por aí, porque, vejamos, cada vez que se faz uma reforma, há uma reanálise do mapa macroeconómico. E as previsões, a única coisa que têm em comum todas as pretensas reformas que foram feitas nas últimas legislaturas, e são várias, é que partem de um pressuposto de um cenário macroeconómico para o futuro que nunca se verifica. Portanto, esse é o traço comum de todas elas. Se recordarmos uma reforma que na altura foi falada ou apresentada como uma reforma de grande sucesso, que traria sustentabilidade do sistema de segurança social no médio e longo prazo, que foi aquela que foi feita no segundo governo de António Guterres, por Ferro Rodrigues, na altura. Na altura, essa reforma previa um crescimento da economia nos 8 anos seguintes de cerca de 24%. Nos 8 anos seguintes, a economia, no acumulado, cresceu 3%. E, portanto, é desta ordem, e por isso é que eu, quando vejo a análise deste problema baseado em argumentos como temos que pôr a economia a crescer mais, temos que, se crescermos a 3%, este problema diminui. Pois, muito bem, o papel aceita tudo. A verdade é que, em primeiro lugar, nós devemos partir de um cenário real, que é aquele que temos. Perceber com aquilo que contamos e, a partir daí, sim, pensar em soluções. E, se calhar, a conclusão a que vamos chegar é que o problema, através deste tipo de medidas, que sejam, como sejam aquilo que se fala atualmente, cortar algumas reformas, nomeadamente as mais altas, seja o alargamento da idade... Mas acha que se devia cortar essas reformas mais altas? Vamos lá ver. Isso pode ser feito e certamente vai ajudar a sustentabilidade do sistema no curto prazo, eventualmente até no médio prazo. E até pode ser uma medida de alguma justiça social. Enfim, é discutível, porque também essas pessoas vão alegar que contribuíram mais no passado. Portanto, mas há casos em que acumulam a reforma com um salário. Bem, tudo bem, mas vamos lá ver. Eu não tenho nada contra isso. Se a pessoa descontou no passado os descontos que fez, há pessoas que acumulam também isso com seguros privados e com outro tipo de investimentos que fizeram no passado. E, portanto, isso a mim não me causa qualquer tipo de problema. Agora, a questão é que este tipo de argumentos, mesmo todos somados, quer dizer, a única coisa com que vão fazer é que no médio prazo tenhamos fontes de financiamento que vão acabar por impedir o crescimento da economia e, portanto, alargar a base tributável, aumentar as contribuições para a segurança social, aumentar a idade de reforma. Tudo isto somado, cortar reformas, tudo isto somado, também resta saber que efeito depois terá do outro lado, porque a TSU hoje em dia já leva uma parte muito considerável daquilo que é a riqueza produzida e daquilo que são os salários brutos dos trabalhadores, representam custos muito elevados para as empresas e, portanto, o equilíbrio entre mantendo o mesmo sistema, criar aqui um pretenso equilíbrio de médio prazo entre aquilo que são as contribuições e aquilo que são as necessidades da segurança social e, por outro lado, as necessidades da economia, as necessidades de crescimento que a economia tem, é um equilíbrio que é difícil de fazer sem esta tal alteração de paradigma. E esse é que é o grande problema que acaba por nunca ser debatido. Paulo, qual era o crescimento ideal para se conseguir garantir a sustentabilidade do sistema? Não há crescimento ideal
do meu ponto de vista, para se garantir, enfim, seria simples se tivéssemos quem taxas diga de que só crescimento. com um crescimento de 7% é que se conseguiria garantir a sustentabilidade da segurança social. Mas claro, se tivéssemos crescimento... Estamos longe disso. Evidentemente, porque se tivéssemos crescimento de 7%, quer dizer para que nós duplicávamos a nossa riqueza a cada 10 anos. E isso, obviamente, não vai acontecer. E mesmo que acontecesse, só aconteceria durante um determinado número pequeno de anos e depois, naturalmente, começaria a decrescer. Como lhe disse há pouco, eu estou absolutamente convencido que não é possível mais neste paradigma encontrar soluções. O mundo está demasiado endividado, os Estados estão endividados, as famílias estão endividadas, as empresas estão endividadas. Os Estados, sobretudo, consumiram todas as poupanças das populações nestes últimos anos. E isso implica que esse consumo da poupança implica que os Estados, neste momento, não têm reservas nem capacidades para poderem fazer esse exercício que eles estão a tentar fazer justamente, que é ou adiar o problema ou criar alguma forma de sustentabilidade para que a nova geração venha a discutir este problema. E isto não é um problema para ser discutido numa futura geração. Isto é um problema para ser discutido agora, nos anos mais próximos, porque nós temos um problema imediato. Apesar de as pessoas não quererem dar a reconhecer, o que é normal, nós temos 40% dos votantes ou são reformados ou estão perto da reforma, e aqueles que estão a pagar essas reformas não votam ainda, e aqueles que vão pagar essas reformas ainda nem tão pouco nasceram. Ou seja, nós estamos a colateralizar os reformados atuais com pessoas que ainda não têm capacidade para exprimir a sua opinião. Já para não falar do aumento da esperança média de vida em Portugal. Bom, já para não falar do aumento da esperança de vida em Portugal ou em qualquer país. Sim, mas agora estamos a olhar para a realidade portuguesa. Exatamente, mas repara, é todo este conjunto da sociedade atual em que nós vivemos que eu julgo que tem que ser discutido e assumido um pouco por toda a gente. Porque aquilo que acaba de dizer entronca, por exemplo, noutras coisas. A questão dos sindicatos. Aquilo que defendem, na realidade, os sindicatos, para além das questões políticas e das quesilhas políticas, é o lugar do trabalho daqueles que já estão empregados. Sem qualquer preocupação daqueles que, por exemplo, são mais novos e que não têm essa empregabilidade. E a realidade é que, muito provavelmente, nas atuais circunstâncias, com 13% ou 14% de desemprego, haveria muita gente com vontade de trabalhar mais por menos no lugar daqueles que hoje estão a discutir outras situações, provavelmente legítimas, não faço ideia nenhuma, mas que não ajudam justamente a esse tal crescimento do país. Hugo. Eu acho que, vamos lá ver, a questão repito-me, a questão da segurança social é uma questão que está muito no longo prazo para preocupar o discurso político de hoje. Esse é que é o problema fundamental. Mas tem dominado o discurso político ultimamente, pelo menos. Tem dominado o discurso político ultimamente, enfim, mas isto é cíclico. De quando em quando, a cada 4 ou 5 anos, voltamos a ter essa discussão. Este é o tema que é usado como bandeira eleitoral. E também um pouco porque foi uma questão que foi levantada pela Troika. É uma questão que tem servido também um bocadinho de arma de arremesso político, justamente porque o Governo foi, digamos, obrigado a incluir neste último orçamento um pretenso corte ou um pretenso ganho orçamental de 600 milhões, que ainda ninguém sabe muito bem como é que vai ser alcançado. E, portanto, obviamente, isto, nas circunstâncias políticas e no nível de debate que temos hoje em dia, obviamente é imediatamente usado como arma de arremesso. E quem nos dera que o problema da Segurança Social fossem 600 milhões de euros, porque se fosse isso, provavelmente nem estaríamos aqui a discutir. Não seria sequer um problema. O problema é que justamente o debate é centrado nestes pequenos arremessos de argumentos, nestas pequenas verbas que, ao fim e ao cabo, não são o problema fundamental. Ninguém vai ao fundo da questão.
Exatamente, porque o fundo da questão está lá muito longe, o fundo da questão não vai a votos. O fundo da questão não preocupa as pessoas no curto prazo e, portanto, enfim, não funciona muito bem com o soundbite. E hoje em dia o mundo político-mediático anda muito à volta do soundbite, essa é que é a verdade. E, portanto, estes problemas que são de fundo, mas que não são problemas para resolver hoje, são problemas que, enfim, trarão um problema muito grande no futuro, mas não trarão nos próximos 2 ou 3 anos. Enfim, um pouco como aconteceu com a questão orçamental, já se falava de dívida pública, falou-se de dívida pública durante muito tempo, mas foi preciso chegarmos ao ponto de ruptura completo para que as pessoas interiorizassem verdadeiramente a importância do equilíbrio das contas públicas e, portanto, acho que aqui temos assim temos uma questão que está um bocadinho em paralelo com essa. Não importa a toda a gente, mas no fundo, quando chega a hora da verdade, é colocado em segundo plano e, digamos, com um pequeno pontapé para a frente, é chutada a questão para o futuro. E não será também colocado em segundo plano por haver interesses instalados nesta questão? Não. Nomeadamente das reformas milionárias de alguns políticos. Não creio que haja interesses particulares. Eu creio Ou seja, pergunto-lhe de outra maneira, poderá não haver interesse em mexer nesta questão das reformas por causa disso? Eu creio que toda a gente preocupada com este assunto tem a noção de que estamos todos no mesmo barco. E não sei se reparou, por exemplo, nestes últimos meses se fala nesta questão da segurança social e deixou de se falar do conceito de Estado Social, o conceito europeu de Estado Social. Aquilo que estamos aqui a falar é do Estado Social, da intenção que nós temos de proteger ou não, ou de ter a capacidade ou não, de proteger justamente os cidadãos dentro deste conceito de Estado Social. Portanto, eu não creio que existam nenhum dos interesses particulares, porque mesmo essas pensões milionárias, como diz, não serão sustentáveis para se as outras também não forem. Portanto, eu creio que não existe. Como lhe digo, aquilo que eu gostaria era que houvesse uma análise séria e que se discutisse este tema de uma forma, porventura, mais farfalhuda, aceitando todo o tipo de sugestões, porque não há, certamente, do meu ponto de vista, sugestões estúpidas num conceito atual que não tem futuro no horizonte mais próximo. E que é bem mais importante do que a quesília política ou a chacota de alguma ideia mais ridícula. Mas não havendo esse consenso político, como é que se chega a essa discussão que estava a sugerir? Eu temo que ele acabará por acontecer. Mas quando já for tarde demais? Mas é normal que a condição humana tenha alguma dificuldade à mudança, mesmo sabendo que a mudança é a base da nossa existência. Mas, em termos históricos, sabemos que é justamente só quando confrontados com o problema que normalmente acontecem as soluções. O que eu gostaria é que isso pudesse acontecer mais cedo, porque este é um problema tão fulcral que pode criar convulsões sociais muito, muito importantes e que serão gravosas para toda a gente. Não? E o próprio debate da forma como é colocado, se virmos nos últimos dias esta declaração de Maria Luísa Albuquerque, que ao fim e ao cabo ataca uma pequena parte do problema, mas apenas pelo facto de ser uma má notícia, digamos assim, mas honesta, falar em Costa, mas honesta, foi imediatamente atacado pelos mais variantes quadrantes e os próprios comentadores, dentro do próprio governo, os próprios comentadores da linha política do atual governo rapidamente falaram, e alguns reputados e que são conscientes do problema, rapidamente falaram e comentaram coisas do género: a ministra é tão competente como inábil na comunicação. Quer dizer, portanto, aquilo é neste ponto em que estamos, quando uma ministra aparece a colocar uma parte do problema de forma crua, é imediatamente apelidada de inábil politicamente, quando a única coisa que fez foi falar verdade, não é? E, portanto, quer dizer, isto é comum e acontece repetidamente
E, ao fim e ao cabo, isto também conduz os intervenientes políticos a que, no futuro e no seu pensamento, na próxima vez que pensarem em atacar este problema com profundidade e dar más notícias às pessoas, vão certamente repensar e repensar 2 vezes. Muito obrigado aos dois pela presença e análise neste Conselho Consultivo e até para a semana. O Conselho Consultivo está de regresso amanhã.